Não produza provas contra você mesmo. Quantas vezes você falou algo na raiva ou na tentativa de se justificar e depois pensou assim: por que eu fui falar isso? Muitas vezes não é o inimigo que cava a nossa queda. Somos nós mesmos, com a língua solta, produzindo provas contra a nossa própria vida. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E quantas angústias já vivemos por falar demais. As consequências de falar na raiva, quando a emoção fala mais alto, a boca se torna uma arma apontada para nós mesmos. Você fala sem pensar, expõe sentimentos, planos, segredos e dá munição para os teus inimigos. Quantas famílias já se destruíram por causa de um almoço de domingo, onde alguém na raiva falou que não devia, arrastou terceiros para a confusão e depois não conseguiu mais consertar as palavras ditas. As mágoas se multiplicam e a briga vira guerra entre irmãos, primos, sogros, tudo por uma língua sem freio. Mas a Bíblia adverte: a língua é fogo, mundo de iniquidade, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Vamos a uma analogia dos 3 macaquinhos? Você já viu aquela imagem dos macaquinhos que um tampa os olhos, o outro tampa os ouvidos e o outro tampa a boca? Então, essa representação vem da filosofia oriental e ela significa não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal. E como isso se aplica hoje? Quantos problemas você evitaria se não tivesse ouvido fofocas, não tivesse visto certas situações erradas para não ser cúmplice, não tivesse falado o que não precisava? A voz do tolo manifesta a multidão das palavras. Nem tudo o que sabemos, ouvimos ou pensamos precisa ser dito. As palavras, muitas vezes, elas voltam contra nós. Na tentativa de limpar a barra, muitas pessoas falam demais. Inclui outros nomes, em conversas que não deveriam ter saído dali. E qual foi o resultado? Problemas maiores, processos judiciais, amizades quebradas, portas fechadas. Vamos a um exemplo real? Um funcionário acusado de algo injustamente tentou se justificar citando colegas, criando novas intrigas. Dias depois, tudo virou contra ele. E a situação que poderia ser resolvida em silêncio virou um processo trabalhista que destruiu a sua carreira. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Olá, você está no meu canal, meu nome é Roberta, seja muito bem-vindo. Deixa o like, se inscreva, clica no sininho de notificações para que você receba novos vídeos. Fique à vontade. Na Bíblia, nós temos um exemplo de José e seus irmãos. José era filho de Jacó. Ele tinha sonhos revelados por Deus, mas na ânsia de contar tudo, expôs demais. Relatou aos seus irmãos que um dia eles se curvariam diante dele. Qual foi a consequência disso? Os irmãos encheram-se de ódio, conspiraram contra ele, jogaram ele num poço e o venderam como escravo. Não foi a promessa de Deus o problema, foi a pressa em falar algo que deveria ter sido guardado no coração. E quantas vezes não fazemos igual? Temos um outro exemplo na Bíblia, a história de Mardoqueu. Mardoqueu, ele ouviu 2 oficiais tramando matar o rei.
Ele poderia ter falado demais, espalhado fofoca, causado intriga, contado para todo mundo, mas ele foi sábio. Ele levou a informação apenas à pessoa certa. A verdade foi registrada e mais tarde serviu para exaltá-lo diante do rei. A lição é clara nesses dois exemplos. Existem palavras que salvam vidas, mas existem palavras que destroem destinos e você precisa aprender essa diferença com elas. Eu tenho uma reflexão aqui para você. Quantas portas você já perdeu porque você falou que não devia? Quantos relacionamentos acabaram porque a raiva falou primeiro? Quantas vezes você mesmo construiu a prova que hoje te acusa? Hoje Deus te chama a um novo tempo, um tempo de silêncio estratégico, de maturidade, de boca fechada para o mal, mas aberta apenas para a verdade que edifica. Vamos orar? Coloque a mão sobre seu coração e ore comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes falei o que não devia, me tornei refém das minhas próprias palavras, mas hoje eu te peço, me dá sabedoria para calar quando for preciso e coragem para falar somente o que é justo e necessário. Guarda minha boca, Senhor, e livra-me das ciladas que minhas próprias palavras poderiam criar contra a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe.